Lá nos Estados Unidos, vem com as últimas informações. Caio, boa tarde. Boa tarde. Eu peguei o bonde andando na conversa com vocês. Eu não preciso repetir as informações que vocês têm, claro, o número de mortes. E só está aumentando, né, Caio? Feridos, né? O número está aumentando tanto de feridos como de mortos, né? A última informação que nós temos foi um briefing do chefe da polícia da área metropolitana de Las Vegas, 58 mortos e mais de 500 feridos. Tende a aumentar, infelizmente. Foi uma rápida carnificina, né, quando esse atirador disparou do 32º andar do seu quarto no hotel, ali sobre o local do concerto de música country, e o debate, obviamente, infindável, né? Eu peguei o finalzinho da conversa que vocês estavam tendo a respeito das declarações de Trump, sim, foram sensatas, né? E as autoridades basicamente descartam a ideia de que haja algum envolvimento seja terrorismo internacional, seja terrorismo doméstico, e o grande mistério continua sendo o motivo que levou essa pessoa aparentemente banal, esta é literalmente a banalidade do mal, a praticar a chacina que ele praticou, né? Uma pessoa aposentada, 64 anos, que vivia basicamente hoje em dia do jogo, era um profissional do jogo, ia muito a Las Vegas jogar e costumava assistir a concertos como esse, no qual ele resolveu fazer a sua aparição realmente dantesca. Mas sabe muito pouco sobre essa pessoa. Vizinhos da comunidade de aposentados, no qual ele morava com uma namorada de longa data, diziam que não era uma pessoa muito sociável, mas não tinha nada realmente de espetacular que chamasse a atenção. E por hora as autoridades não deram nenhuma dica sobre os motivos que teriam levado ele a praticar o maior massacre da história moderna americana, massacre em termos de tiroteio em massa. Por enquanto o FBI está descartando, inclusive, essa possibilidade dele participar do Estado Islâmico, que reivindicou, talvez por uma demonstração de força, como o Vitor Brown estava colocando, mas ele não tem perfil sequer de atiradores aí dos Estados Unidos, que a gente tem uma certa frequência de casos, está certo que esse foi o maior já registrado, mas o perfil é diferente, não é, Caio? É o perfil, um homem branco, de 64 anos, uma pessoa relativamente afluente, né? Inclusive ele não se insere sequer no estereótipo de assassinos envolvidos em massacres, digamos, como o massacre na escola 5 anos atrás, na escola de Sandy Hook, em Connecticut, que era um rapaz com muitos problemas emocionais, e atirou e matou 20 crianças. Então fica aquela tal ideia, né? Quem é o suspeito, né? Como você faz o perfil de um suspeito? Ele não se insere em nenhuma categoria. Então você pensa, puxa, precisamos ter uma regulamentação que impeça pessoas de tal país ou com tal perfil de entrar nos Estados Unidos por razões de segurança. Mas essa pessoa, se fosse estrangeira, entraria nos Estados Unidos, e se fosse eventualmente convertida a uma causa terrorista, seja uma causa do terror islâmico, uma causa de supremacistas brancos, não ia se inserir em nenhuma dessas categorias. Então, isso mostra a dificuldade que você tem para impedir, seja um ato de terrorismo ou seja um massacre como esse. E você tem agora um batalhão de especialistas em todas as redes de televisão, nas TVs por assinatura, dando uma série de recomendações. Para nós, a primeira mais, olha, se aplica mais ao caso americano do que a nós. Não insistir em dar um nome do assassino, né? Não insistir que foi o maior massacre da história americana, porque uma outra pessoa vai falar, puxa vida, esse foi o maior, agora é minha vez de praticar um atentado para ser o recordista, ou seja, para você não alimentar, né, as psicoses de algumas pessoas. Ou seja, por esses termos, obviamente, nós não deveríamos estar conversando de forma exaustiva, como nós estamos fazendo não só aqui na Jovem Pan sobre esse caso, mas como hoje no mundo inteiro. É inevitável que, infelizmente, um assunto dessa magnitude seja uma sensação em termos de jornalismo. Então não há como evitar esse tipo de coisa, mas existe esse tipo de recomendação para a gente tomar cuidado para não inflar o ego de pessoas psicopatas que talvez se inspirem a praticar esse tipo de massacre dia menos dia em qualquer lugar do mundo. E pode acabar sendo exatamente o caso dele, né, Caio? Que a gente, pelos indícios que estamos vendo, pelo perfil dele, talvez seja exatamente isso, não? A única dica que nós temos, eu não quero especular muito, pelo amor de Deus, acabei de falar das recomendações, ele tinha uma certa familiaridade
com a cidade, Las Vegas. Ele frequentava muito Las Vegas, ele não morava em Las Vegas, morava em uma outra cidade no estado de Nevada, não só com a cultura do jogo da cidade, mas com a cultura de concertos, né? Las Vegas é uma cidade de muito concerto, muito evento artístico, então ele era familiar, então alguma coisa deve ter levado a algum tipo de surto, não sei, algum tipo de música, algum tipo de frustração com o jogo, ou foi uma vingança contra Las Vegas, contra a música country, nós não sabemos, a gente espera que tudo seja elucidado, também com a finalidade de que impeça que coisas semelhantes sejam impedidas, né? Em outras situações. Mas, por enquanto, realmente, eu aqui mesmo estou indo contra minhas próprias recomendações e fazendo especulações baratas, porque nós não temos a mínima ideia o que levou esse sujeito a fazer o que ele fez ontem à noite em Las Vegas. Agora, Caio, isso deve, é claro, reacender a discussão sobre o porte de armas, né? Esse é um debate constante aí nos Estados Unidos e vai ganhar força, né? O presidente Trump, inclusive, não fez qualquer menção a isso durante o pronunciamento, né? Mas certamente isso voltará a ser discutido, né? Ainda bem que ele não fez, porque ia ser qualquer coisa que ele falasse agora numa situação tão incipiente seria explosiva. Não vamos esquecer que o Trump costumeiramente faz uma pregação do lobby das armas nos Estados Unidos, né? Acusando os democratas, os liberais, de quererem tirar as armas dos americanos, né? Ou seja, faz parte da narrativa política conservadora. A National Rifle Association, o lobby das armas, é muito poderoso, é um dos grandes contribuintes de campanhas eleitorais aqui nos Estados Unidos. Em contrapartida, os democratas foram rápidos hoje já realmente para novamente alertar sobre a necessidade de mais controle de armas. Os republicanos preferem se defender com frases realmente insossas, anónimas, nós temos que refletir e temos que fazer orações pelas vítimas, e preferem não entrar em nenhum debate sobre armas. Obviamente hoje não é um dia muito espetacular, né, para a cultura de armas, embora, como sempre acontece nessas horas, as ações dos fabricantes de armas subiram na bolsa aqui em Nova York, né? A sensação é que os americanos vão comprar mais armas. Eles acham que eles estarem armados vão poder se defender numa situação como essa. Obviamente, quem tivesse armado dentro daquele concerto não ia se defender contra um sujeito no 32º andar de uma janela de hotel disparando e tendo um arsenal de 10 armas com ele ali no quarto no qual ele estava. Mas, sem dúvida, novamente o debate vai acontecer, e se a gente olhar o prontuário de situações dantescas nos últimos tempos, a destacar o massacre que eu comentei agora, que ocorreu em dezembro de 2012, em uma escola no estado de Connecticut, onde novamente houve uma mobilização muito intensa, tanto de democratas como do presidente Obama na época, e do lobby pelo controle de armas. Não aconteceu nada. Se numa situação como aquela não aconteceu, em que morreram 20 crianças, eu não vejo agora realmente que haja força dentro do Congresso americano para algum tipo de legislação elementar. Não estamos falando de controle rigoroso de armas, mas um pouco de controle. Realmente é uma coisa complicada. Os Estados Unidos são um país atípico, né? Entre as nações mais ricas do mundo. Eu vejo muito como na internet, quando tem um episódio como esse que aconteceu em Las Vegas, a gente fazer comparações com o Brasil. O Brasil é violento, está vendo que dá campanha de desarmamento, mas eu jamais comparo os Estados Unidos com o Brasil, são outras realidades. Eu comparo os Estados Unidos com sociedades parecidas, como o Japão, como a Grã-Bretanha, como a Alemanha, países ricos e maduros, e não com sociedades como a brasileira. O Brasil se compara com o México, se compara com a Indonésia, né? Mas é um debate inevitável sobre ou não controle de armas em situações como a que aconteceu agora em Las Vegas. Tá certo, Caio. Então, uma boa tarde para você. Até logo mais. Tá, obrigado. Um abraço a todos os ouvintes da PAN.